Então, olá pessoal, bom dia. Meu nome é Rogério, já são agora 9 horas da manhã, então é hora da gente iniciar o nosso webinar de hoje, o webinar de sexta-feira. Os webinars de sexta-feira ele tem um horário um pouco mais prolongado, os webinars geralmente têm meia hora, esse webinar aqui tem 1 hora de duração. Então, espero que todos tenham acompanhado os webinars aí ao longo da semana. E hoje a gente fecha essa semana aqui de webinars. Semana que vem, obviamente, nós temos mais webinars. Nós fechamos com esse webinar de sexta-feira, um webinar aqui de 1 hora de duração. Então, o tema de hoje são sensores inteligentes e como que eles podem ajudar vocês no processo de fabricação de vocês, então no controle da parte fabril. Meu nome é Rogério Gabão, eu sou consultor de suporte técnico na IFM e também especialista em análise de vibração no nível 4. Então, é eu que vou ser o moderador de vocês aqui ao longo deste webinar de hoje. Então, falar um pouco sobre a IFM. A IFM é uma empresa alemã, é um grupo de empresas alemã, fundada em 1969, e ela tem aí 7 mil funcionários hoje, distribuídos em 85 países. Temos dois CEO, o Michael Mahofer e o Martin Buck. A IFM ela tem uma estrutura familiar, então essas pessoas, os CEOs de hoje, eles são filhos dos fundadores da IFM. Então a IFM ela ainda tem um perfil familiar. Presente em mais de 85 países, 1 bilhão de euros aí em faturamento, esse foi o número alcançado no ano passado, e mais de 150 mil clientes no mundo todo. O portfólio de produtos da IFM é bem extenso, então não sei como que vocês conhecem a IFM, através de qual linha de produtos, porque a IFM ela tem uma gama muito grande de produtos, que vão desde sensores de posição e processo, então a partir de sensores indutivos, sensores magnéticos capacitivos para posição, até mesmo sensores de processo, sensores de pressão, nível, vazão, temperatura. Monitoramento de máquinas móveis, então fazemos desde PLC e sensores específicos para máquinas de campo, então caminhões fora de estrada, escavadeira, caminhões no meio de transporte de cargas. Controle industrial, então PLC, a parte de I/O, para receber informação e tratar a informação dos sensores. Tecnologia na parte de segurança, então a linha Safety da IFM, nós temos sensores de segurança. Sistema de identificação e visão, que são as nossas câmeras, ou os nossos sensores de visão, que fazem a função de fazer a identificação e fazer a validação de produtos. Sistemas de monitoramento de condições, então, sistema de análise de vibração, sistema para monitoramento da condição de óleo, seja por umidade ou seja por partículas sólidas. Tecnologia de conexão e IO-Link, então, nossa parte de cabeamento e adaptadores, junto com a parte de IO-Link, que vai ser uma boa parte do tema de hoje, nós vamos falar bastante aí de IO-Link. E a nossa linha de software, então, seja software para análise de vibração, seja software para parametrização dos sistemas de visão, ou até mesmo softwares de gestão, softwares aí observadores de valores de processo. As indústrias, nós estamos presentes nas mais variadas indústrias, que vai desde fabricantes de máquina, automotiva, alimentos, siderúrgica, energia renovável, máquinas para embalagem, máquinas móveis. Então, o nosso mix de cliente ele é bem amplo, então, basicamente, estamos aí em todos os mercados presente com a nossa linha de produto. Então, vamos começar aqui falando, então, como que funciona essa parte aí de sensores inteligentes, o que seriam esses sensores. Seria um pouco complicado eu falar desses sensores sem falar do IO-Link, então, para falar de sensores inteligentes, eu tenho que falar sobre IO-Link e o que é o IO-Link. Então, o IO-Link nada mais é do que uma comunicação ponto a ponto entre um master, que seria como se fosse um agregador, com os sensores. Então, ao invés de utilizar um cartão analógico para
comunicação, como todo mundo está acostumado hoje na indústria, então você quer ler um sensor de temperatura, você quer ler um sensor de pressão, um sensor de fluxo de ar, você utiliza de um cartão analógico e lê o sinal analógico do sensor. O IO-Link, se você pensar grosso modo, ele faz a mesma coisa, então ele lê o valor do sensor, só que ao invés de ser um sinal analógico, é um sinal chamado de IO-Link. O IO-Link é um sinal digital, então é a mesma transição que nós tivemos aí entre as antenas analógicas para as antenas digitais. Então, o sinal deixou de ser analógico e passou a ser digital. Com isso, vem uma série de benefícios: maior transferência de informação, menor interferência a ruídos, e tudo isso são vantagens que o sinal digital nos proporciona. O IO-Link ele tem a mesma ideia, então você tem uma transferência muito maior de dados, então você consegue transmitir pelo mesmo meio físico uma quantidade de dados muito maiores, sem sofrer grandes interferências. Então, o IO-Link é menos sucinto a interferência, uma vez que o sinal do IO-Link varia de 0 a 24 volts. Então, é uma rampa bem alta, e para você ter uma interferência nesse sinal, você tem que ter uma interferência muito grande. Então, digamos que muita coisa já teria parado de funcionar até que você consiga ter uma interferência tão grande para fazer uma comunicação via IO-Link parar de funcionar. Quais os benefícios que nós temos no nosso master, que é esse nosso agregador de sensores? Nós temos master aí até de 8 portas. O master ele consegue se comunicar em protocolos industriais. Então, daí está a facilidade de integração com os PLCs do mercado. Então, nós temos aí Ethernet IP, nós temos Profinet, EtherCAT e Modbus. Então, se você quiser fazer uma interação, seja com Siemens, com Rockwell, Schneider, Beckhoff ou ABB, você tem aí esses protocolos disponíveis. Então, você vai conversar com o nosso vendedor, o nosso consultor de vendas da IFM, e ele vai te indicar qual que é o protocolo necessário para essa comunicação com o PLC que você tem hoje na sua planta. Então, sem maiores modificações no perfil do seu processo, você simplesmente tem o PLC e esse cara aqui vai conversar lá com o seu PLC. Então, a alteração é mínima. Basicamente, é adquirir os sensores e fazer a aquisição dos masters. Então, a parte ali superior, ali, que é a parte de comunicação com o CLP, é bem simples, basicamente. No caso do Ethernet IP, eu baixo o arquivo EDS dentro ali do Master Link. No caso do Profinet, eu tenho o arquivo GSD. Isso já foi explicado em alguns webinars anteriores. Se vocês buscarem lá no canal da EFM, já tem lá como fazer essas comunicações. Outro benefício desse sistema é a presença dessa porta IoT, que é essa porta em azul, localizada à direita do master. Então, você tem uma porta chamada IIoT. E o que seria o IIoT? O IIoT seria o IoT da indústria. Então, da mesma forma como você tem IoT numa série de gadgets dentro da sua casa, hoje temos geladeiras com IoT, temos ar-condicionado com IoT, a parte industrial também existe essa linha IoT, só que na indústria é chamada de IIoT. Isto permite uma comunicação mais simples com sistemas de TI, visto as linguagens de comunicação expressas aqui no IoT. Então, nós temos aqui protocolos como Java, comunicação via JSON, via MQTT, que é conhecido como Mosquito também. Então, você tem algumas vantagens, algumas simplificações, que no mundo aí de TI as coisas ficam muito mais claras. Então, se você tiver aí um Microsoft Azure, um sistema SAP ou qualquer outro sistema ERP, ou até mesmo sistemas mais simples, mas que consigam trabalhar com uma linguagem de TI, você consegue executar alguns comandos em cima dos sensores de processo, dos sensores IO-Link, ok? Outras vantagens aqui
de utilizar o IO-Link sendo apresentado pelo nosso mascote do IO-Link, que é chamado de Ionic. O primeiro aqui, sem perda de valores de medição. Então, como tudo funciona de forma digital, você não precisa de tantos conversores de sinais. Não tendo tanto coisas atrapalhando no meio do caminho, você tem menos perda de sinal. Então, o sinal que é lido pela parte sensora é transmitida 100% através do meio físico e chega até lá o seu PLC. Vários valores de medição. Então, eu consigo aí, em um único sensor, transmitir várias informações pelo mesmo meio físico. Então, aí, um sensor de fluxo, além de enviar o fluxo, ele me envia temperatura e pressão. Isso antigamente era um pouco inimaginável, devido à estrutura que você deveria criar para ter tudo isso em um único sensor. Basicamente, para você ler aí, como hoje é possível até 4 valores por sensor, você precisaria de 4 saídas analógicas. 4 saídas analógicas consumiriam um cartão de 4 portas analógicas. Então, o custo de ter essa informação e o trabalho que você teria que ter seria muito grande. Hoje, tudo isso é transferido por um fio e lido por uma porta IO-Link. Resistências a interferências. Então, como eu já havia falado, sinal de 0 a 24 volts de forma digital, tudo isso proporciona uma resistência a interferências muito grande. O IO-Link ele é tão confiante que você não precisa utilizar cabos blindados ou cabos especiais entre o mestre IO-Link e o sensor IO-Link. Você usa cabos simples, sem blindagem nenhuma, com bitola bastante reduzida. Troca simples de sensor, então, numa possível troca de sensor, ou master ou mestre IO-Link, o cartão IO-Link, ele reconhece o novo sensor como o mesmo sensor que estava anteriormente e configura esse novo sensor com as mesmas configurações do sensor anterior. Então, uma troca fica muito mais fácil. Se você aí é um fabricante de máquina, você sabe o trabalho de que toda vez que tem que fazer uma troca de um sensor do equipamento, você tem que enviar um técnico para campo, às vezes pegar uma escada, subir 20 metros de altura para parametrizar um sensor que você tem que trocar. Com a IO-Link tudo é mais simples, basicamente você poderia enviar o sensor e qualquer pessoa realizar a troca, visto que o sensor vai ser parametrizado automaticamente assim que ele for substituído. A prova de manipulação, então eu consigo bloquear os acessos ao sensor, bloquear até mesmo a tela do sensor para que ninguém tenha acesso às configurações desse sensor. E somente a pessoa que realmente necessita dessa informação tem acesso a essa informação. A parte de identificação, então todo sensor ele tem um número de fabricante e um número do próprio dispositivo, então isso fica muito fácil você identificar o sensor e mesmo assim você consegue dar um nome para esse sensor e este nome fica salvado digitalmente internamente na memória do sensor. Então, o que nós chamamos aí de tagueamento digital. Então, você não precisa mais colar um selo no sensor. Você até pode fazer isso, mas é muito mais simples você escrever o nome do sensor, colocar esse nome internamente e esse sensor adota esse nome e ele leva esse nome o resto da vida dele. E detecção de ruptura de fio. Então, o IO-Link instantaneamente ele vai indicar para você que houve uma ruptura no fio e fica muito mais fácil você mandar a sua equipe técnica fazer o reparo do fio e identificar o fio que está rompido. Não somente isso, ele manda todas as condições do sensor. Então, ele consegue falar para você que o sensor não está funcionando corretamente, que o sensor está com a temperatura elevada ou com a temperatura extremamente baixa, que o sensor não está conseguindo processar o sinal que ele deveria processar, ou que até mesmo que o sensor está danificado. Então, uma série de diagnósticos aí, tudo isso indo via IO-Link, chegando até o cartão, e aí você tem a disponibilidade de mandar isso para o seu PLC ou mandar isso via IoT para os seus sistemas de gestão. Então, imagina aí você no seu SAP sabendo que o sensor a laser está com a lente suja. Pô, isso seria sensacional. Você já, sem levantar da cadeira, você saber que lá no chão de fábrica, na linha tal,
o sensor óptico ele está com a lente suja e isso está atrapalhando a sua medição. O sensor ele é capaz de enviar essa informação para você, você receber essa informação e tomar as devidas providências. Então, isto, como havia falado anteriormente, a porta IIoT ela abre alguma série de possibilidades a mais. Então, com o IoT, toda a informação fornecida pelos sensores atuadores de campo podem ir diretamente para o sistema ERP, banco de dados e sistemas de controle, sem a necessidade de trafegarem pelo PLC. Tudo isso com extrema facilidade de usar comunicações de TCPs como JSON e MQTT. Então, esta é a grande vantagem do IoT. Todos devem conhecer um PLC. O PLC ele é um controlador lógico programável e ele, geralmente, o processamento dele é todo dedicado a fazer processamento de blocos de parâmetros simples ou até mesmo bem específicos, mas é muito voltado para a parte de controle. Então, todo o processamento dele é muito voltado para a segurança da informação, para que essa informação seja processada, para que não haja perdas de valores, não haja perda de memória. Então, o PLC ele é um equipamento extremamente indicado e desenvolvido para uma aplicação industrial. Então, imagine você estar colocando no seu PLC informações sobre como o número de série do sensor, se o sensor está com o número de série atualizado, quais os relatórios de erro do sensor. Tudo isso são informações que podem fazer aumentar muito o processamento do PLC e para aquilo que o PLC está encarregado de fazer, que é fazer o controle do processo, ficar comprometido. Então, com a porta IoT, você envia as informações para quem realmente interessa. Então, essas informações, que se o sensor está danificado ou não, número de série do sensor, tagueamento do sensor, vida útil do sensor, consumo de vida útil do sensor, quantas vezes o sensor atuou, tudo isso você pode mandar para essas plataformas, Azure, SAP HANA, ERP, Smart Observer, todas essas informações vão para os locais que realmente precisam dessa informação. O PLC não precisa dessa informação. O PLC já está encarregado de fazer a função que é fazer o controle do processo, que é fazer o controle da linha de produção. Mas você pode ter essa informação em sistemas de controle, sistemas ERP, SAP ou Azure. Então, a informação aonde realmente interessa, tudo isso em linguagem simplificada, utilizando JSON, utilizando MQTT, utilizando Java. Então, o pessoal de TI consegue lidar com grande facilidade com esses tipos de comunicação e aí sim você tem a informação no sistema aonde realmente deveria estar esta informação, que seria nos sistemas ERP. E tudo isso com a facilidade de ser híbrido, a estrutura Y. Então, eu tenho a mesma informação indo lá para o meu sistema de controle, a mesma informação indo para o meu sistema ERP. E um não entrando no mundo do outro. Eu consigo, inclusive, separar isso por número de IP. Então, eu tenho um número de IP no meu master para comunicação com os protocolos industriais, então comunicação com o PLC, e uma outra porta aí para comunicação com os meus sistemas ERP. Então, um mundo não interfere no outro, tudo isso é separado dentro do master IoT, tudo isso não se mistura. Então, você tem uma segurança e uma tranquilidade de trabalhar com ambos os mundos sem que nenhum atrapalhe o outro. E aí, então, agora vamos falar sobre alguns sensores. Então, separei aqui 5 exemplos de sensores. Obviamente que nós temos muito mais sensores com esse perfil mais inteligente. Basicamente, chamar um sensor de inteligente é chamar um sensor que utiliza os recursos IO-Link de forma mais abrangente. Então, ultimamente, está havendo lançamentos de sensores e esses sensores explorando cada vez mais e mais este mundo IO-Link e as possibilidades que há dentro desta comunicação IO-Link.
Então, a primeira coisa que tem que ficar clara, existem dados cíclicos e dados acíclicos. E o que seriam dados cíclicos? Dados cíclicos são dados que são enviados a todo instante. Então, o sensor ele fica enviando esta informação. E dados acíclicos são informações que estão na memória do sensor, na memória do dispositivo, e eu mando uma requisição para acessar esta informação. Então, como se eu pegasse uma informação da memória do sensor, sem que ele enviasse, eu requisito essa informação e ele permite que eu acesse essa informação. Então, dados cíclicos são temperatura, pressão, nível e vibração. Então, são valores chamados de valores de processo, que antigamente eram os valores que iam através do sinal analógico, e tudo isso vai do ali. Enquanto dados cíclicos são número do fabricante, número de série, tempo de vida do sensor e relatório de falhas. Então, são informações que eu posso requisitar do sensor e o sensor me diz essas informações. Então, eu falo para o sensor, me dê o último relatório de falhas, e ele vai enviar um código para mim, e esse código identifica as falhas possíveis desse sensor. Eu mando um comando para o sensor, falo qual é o tempo de vida que você, desde quando você começou a ficar ativo até o instante de agora. E ele vai enviar essa informação no tempo de vida útil total. Número de série e número de fabricante é a mesma coisa. Eu requisito essa informação e o sensor diz essa informação para mim. Enquanto informações cíclicas, o sensor sempre está enviando. Então, o valor de temperatura, o valor de pressão, o valor de nível, o valor de vibração. Assim que o sensor faz a medição, isso acontece em intervalos de milissegundos, o sensor ele me envia esta informação. Então, sensor inteligente. Primeiro sensor. Então, o primeiro sensor é o monitoramento de temperatura com validação automática. Então, é o sensor conhecido como TCC. Então, qual que é a grande característica do sensor? Ora, monitoramento de temperatura é extremamente comum na indústria. Então, todas as indústrias aí, seja farmacêutica, seja alimentícia, mineração, fabricante de carros, todos os mercados aí, todas as indústrias utilizam sensores de temperatura. Então, como assim ter um sensor de temperatura mais inteligente? O que seria isso? Como isso seria possível, visto que temperatura é temperatura extremamente fácil de você identificar o que é a temperatura. A grande diferença desse sensor TCC é que ele não mede somente a temperatura utilizando um princípio, mas ele utiliza dois princípios diferentes para fazer a medição de temperatura. Então, eu tenho aqui um BTC e um NTC. Então, são dois princípios que fazem a mesma função, que é medir temperatura, dentro de um mesmo corpo, ok? Então, como se fossem duas ideias totalmente diferentes para fazer a medição de temperatura. E ele faz uma comparação entre ambos os valores. Então, ambos os valores, mesmo utilizando princípios diferentes, têm que dar o mesmo valor de temperatura. Então, ele faz o que nós chamamos de check. Então, ele compara uma temperatura com a outra e ambas têm que dar o mesmo valor. E ele faz isso em todo o range de medição. Então, se eu comprar um sensor de 0 a 100 graus, ele faz isso, essa comparação de 0 a 100 graus. E é aí que as coisas começam a ficar um pouco mais inteligentes. Então, esse sensor ele tem um LED verde aqui na parte topo dele, na parte superior, tem um LED verde, e esse LED sempre ficará verde, indicando que esse sensor está fazendo a medição corretamente. Quando houver uma discrepância muito grande entre as duas medições, supondo uma medição esteja medindo 25 e a outra 30 graus, então eu teria aí um delta de 5 graus, este LED ele mudará para o amarelo e posteriormente para o azul e posteriormente para o vermelho, indicando que a medição está incoerente. Então, é muito simples e muito fácil você identificar que o que o sensor está medindo é válido ou não.
Então, aí que começam as grandes dúvidas. Então, imagine um sensor de temperatura extremamente simples, localizado lá num tanque de uma cervejaria, extremamente importante para o seu processo. Se você checar na temperatura, está marcando 32 graus, 5 graus de temperatura. E aí que vem a primeira pergunta. Você garante realmente que está 36,5 graus de temperatura? Se você garante, o que te dá tanta certeza assim que está 36,5 graus? Quem não me garante que esse sensor se danificou no último processo, seja de resfriamento ou seja de aquecimento deste tanque? O sensor pode estar danificado. Ok, mas eu faço a checagem e a calibração de todos os sensores da fábrica a cada 3 meses. Ok, mas a partir do momento que você fez uma calibração, no outro dia pode haver um problema com esse sensor e esse sensor parar de medir corretamente. Então, imagine o caos se esse sensor está indicando 36,5 graus, mas na verdade está 28 graus. Talvez todo o seu processo, talvez toda a qualidade do seu produto, toda a segurança sanitária do seu produto pode ter ido por água abaixo. Então, o TCC ele vem para dar esta tranquilidade para o processo, então tornar o processo muito mais eficiente. Basicamente, como eu sei se esse sensor está medindo corretamente ou não? Basta eu olhar para esse sensor e ver que o LED verde está aceso. O LED verde estando aceso me indica que a medição está totalmente correta. É muito mais fácil você ganhar na loteria 2 vezes seguidas do que esse sensor fazer uma medição incorreta. Então, somente um LED verde me indica que o sensor está medindo corretamente. Então, a simplicidade aliada a toda essa estrutura de validação automática nos traz uma agilidade no nosso processo, devido que nós não precisamos mais parar a nossa produção para fazer o check, fazer a calibração dos sensores de temperatura, e eu não tenho mais aquela pulguinha atrás da orelha para saber se realmente a temperatura está na temperatura que está indicando ou não. Esse sensor ele te indica visualmente que está tudo bem, que você pode dormir tranquilo. E se alguma coisa der errado, ele envia um sinal via EOLink indicando para você, olha, agora a diferença entre as medições de temperatura está um pouquinho grande, quase aí chegando no limite que você colocou um limite para nós. Então, é muito fácil, muito simples e muito inteligente trabalhar com esse sensor que faz a validação automática, ok? O segundo sensor seria o nosso monitoramento de condutividade, também conhecido como condutivímetro. Ok, na indústria alimentícia esse sensor é extremamente conhecido, principalmente nos processos de CIP. Então, o que esse sensor faz? Então, se eu tenho uma mistura de 2 meios, seja água e leite, ou seja água e detergente para fazer o processo de CIP, quando eu tenho uma mistura de um componente mais ou menos nesta mistura, eu tenho uma alteração na condutividade e através dessa alteração da condutividade eu consigo perceber se há a presença ou não de determinadas substâncias. Então, imagine que eu tenho água pura e o meu processo é envasamento de água e durante um intervalo de tempo, durante o processo de limpeza da tubulação, que é conhecido também como processo de CIP, eu tenho que injetar soda, eu tenho que injetar produtos sanitários para fazer a limpeza dessa tubulação. Quando eu injeto esses tipos de produto, há uma alteração na condutividade do meio. Então, a água, quando ela entrar em contato ali com a soda, ela vai alterar a condutividade do meio. Alterando a condutividade do meio, eu consigo detectar através deste sensor. Ok, Rogério, até aí tudo bem, mas isso já existe em outros fabricantes. Mas a grande vantagem aqui é que esse sensor não precisa de um monitor. Então, se vocês utilizam sensores de condutividade na planta de vocês sabem que para utilizar esse tipo de sensor, eu preciso de um monitor. Às vezes eu tenho um monitor de 1 canal ou um monitor de 4 canais para fazer a leitura desse sinal, para fazer a leitura desse sensor.
e normalmente esses monitores não são tão baratos, custam bem caros. Então, a vantagem de você ter um monitor de condutividade que é apenas o sensor é de você ligar ele somente no Master IO-Link. Então, você não necessita de um monitor para fazer a tratativa do sinal. O próprio sensor ele tem a capacidade de processar todo esse sinal e entregar esse sinal já tratado. Então, além do valor de condutividade, vai junto também o valor de temperatura. Então, tudo isso utilizando a IO-Link, utilizando uma estrutura de fio extremamente simples, não precisa de cabo blindado, não precisa de nada especial. Então, estou utilizando a arquitetura IO-Link para monitoramento de pressão, monitoramento de temperatura, e surgiu a oportunidade de fazer o monitoramento de condutividade, eu não preciso comprar o sensor e comprar o monitor. Basicamente, faço a aquisição do sensor e conecto esse sensor à porta IO-Link que estiver vaga e tudo começará a funcionar de forma extremamente simples. Então, esta é a grande vantagem disso, não necessitar de um monitor. O nosso próximo sensor é o sensor da linha SD, que é para monitoramento de fluxo de ar. Mas aí, então, qual que é a grande vantagem desse sensor? Além de fazer o monitoramento de fluxo de ar, ele também faz o monitoramento de temperatura e o monitoramento de pressão. Além de fazer a medição dessas três grandezas, ele faz a totalização da quantidade de ar, da quantidade de gás que passou por ali. Então, essa é a grande vantagem do sensor, vários valores de processo dentro de um único sensor. Então, ao invés de eu ter um sensor que faça somente a medição do consumo de ar, por que não ter um sensor que faz a medição do consumo de ar, a medição de temperatura e a medição de pressão também? E tudo isso sendo enviado via IO-Link. Eu não preciso... mas, Rogério, são 3 valores aqui, 4 valores, se eu considerar a totalização também. Então, eu vou precisar de 4 portas IO-Link? Não, todas essas informações vão para uma única porta IO-Link e você consegue ler todos esses valores de processo. Então, é um sensor 4 em 1, que nós diríamos. Tudo isso acontecendo de forma bem simples, trafegando através de um único meio físico, sem necessidade de ter blindagem, sem necessidade de ter cabos especiais. Tudo isso trafega de forma digital e chega até o master, e do master chega até o seu PLC, e aí você tem, além da vantagem de ter uma instalação reduzida, não precisar colocar mais um sensor de temperatura, mais um sensor de pressão e colocar aquele monte de sensor na sua tubulação, você tem um custo extremamente reduzido, porque você tem tudo dentro de um único sensor, dentro de um único corpo. Então, além de ter o custo do sensor reduzido, você tem menos fios passando pela calha até chegar ao master, e o consumo de porta do master também é reduzido, visto que o consumo é de ao menos uma porta IO-Link. Então, tudo isso simplificado e aliado a essa estrutura IO-Link torna esse sensor um custo-benefício extremamente grande. Monitoramento de válvulas. Então, esse sensor aqui, ele é posicionado no cabeçote de válvulas rotativas, então válvulas Globo, por exemplo, para abertura aí de fluidos ou não. E qual que é a grande vantagem desse monitoramento de válvula? Não sei se é comum para vocês, industrialmente isso é muito comum. Então, quando eu mando um comando para a válvula abrir, eu também faço a checagem se realmente essa válvula abriu ou não. Então, não basta somente eu mandar o comando para a válvula abrir, eu tenho que ter uma garantia que essa válvula abriu. Então, isto hoje é feito com sensores indutivos, então eu coloco sensores indutivos aí defasados em 90 graus, e ali em cima eu tenho como se fosse uma espécie de uma chavetinha, e essa chaveta, ora ela comuta um sensor indutivo, ora ela atua no outro sensor indutivo, visto que eles estão defasados 90 graus. Isto funciona muito bem, mas há alguns problemas de você utilizar isso. Por quê? Porque o range de detecção de um sensor indutivo
por mais pequeno que seja, ele pode ser um pouco grande. Então, se a minha válvula ficar, por exemplo, 3 graus aberto, ele pode atuar esse sensor indutivo e indicar para você que a válvula está fechada. Ora, a válvula, ela aparenta estar fechada, mas ela está 3 graus em aberto. Então, imagine um produto extremamente caro, um tanque aí que você armazena um produto extremamente caro, ou um produto extremamente agressivo ao processo do seu processo, que você usa ele em determinadas situações, mas em determinadas situações você não pode de jeito algum utilizar esse tipo de produto, você mandou a válvula desse tanque fechar e essa válvula ficou 3 graus em aberto, 5 graus em aberto, e esse líquido ele vai embora na sua tubulação e entra para dentro do seu produto final. Pode acontecer um caos dentro da sua empresa. Então, esse monitoramento de válvula, além de garantir isso, ele checa até mesmo o grau que a válvula está aberta e o grau que a válvula está fechada. Então, ele conseguiria detectar até mesmo esse 3 graus em aberto e mandar um alerta para você falando, olha, pode ser que tenha alguma coisa obstruindo o fechamento desta válvula e esta válvula ficou 3 graus em aberto. Além disso, o que esse sensor é capaz de fazer? Ele consegue guardar na memória dele os 10 últimos tempos de abertura e fechamento. Então, eu mando minha válvula abrir e isto tem um tempo para que minha válvula consiga pilotar, consiga fazer a manobra para fazer a abertura totalmente. Depois eu mando a minha válvula fechar e há um tempo também de execução para a minha válvula da posição aberta e para a posição fechada. E esse sensor, ele contabiliza esse tempo, então ele consegue perceber o tempo que demora para abrir e fechar e armazena isso na memória dele. Então, se eu quiser extrair essa informação dos últimos tempos de abertura e fechamento de válvula, eu vou conseguir. Mas aí não é só isso. Conforme ele percebe que a sua válvula está demorando mais para abrir e fechar, ele te envia um aviso te indicando, falando, olha, pode ser que a sua válvula está muito suja, ou há muita obstrução, ou encrustamento de material que está impedindo que a sua válvula abra e feche de forma eficiente. Então, a sua válvula está demorando cada vez mais para abrir e fechar. E tudo isso é processado dentro do sensor. O sensor tem a capacidade de fazer isso internamente dentro dele e te mandar um aviso somente falando, olha, faça uma manutenção, faça uma limpeza na válvula, porque não estamos conseguindo abrir e fechar a válvula no tempo adequado. Então, o tempo anteriormente de abertura e fechamento já não é mais o mesmo. Você está mandando fechar essa válvula e essa válvula está ficando 3 graus em aberto toda vez que manda fechar essa válvula. Então, por favor, mande um técnico aqui fazer a manutenção dessa válvula, tirar um objeto que está obstruindo essa válvula ou até mesmo um selo aí que esteja gasto e não está permitindo que a válvula se feche completamente. E o último sensor que iremos falar hoje aqui na nossa apresentação é o sensor da linha VV. Então, monitoramento de vibração e temperatura, e tudo isso via IO-Link também. Então, é um sensor indicado para equipamentos como bombas, motores, exaustores e ventiladores. E esse sensor aqui, ele já tem tudo que você precisa para fazer o monitoramento deste tipo de equipamento. Então, basicamente, é tirar o sensor da caixinha e colocar o sensor no seu equipamento. Então, o sensor ele já faz o monitoramento de vibrações, então ele tem alguns valores de vibração, e esses valores são velocidade RMS, também conhecida como vibração global ou vibração efetiva. Então, para quem já utilizou um sensor de vibração simples, é basicamente a mesma medida, mas ele tem também aceleração RMS, aceleração a pico e fator de crista, além de ter também o monitoramento de temperatura. Então, esse sensor ele conseguiria detectar problemas com lubrificação do seu equipamento, problemas no rolamento, problemas de desbalanceamento, desalinhamento e folgas, poderia detectar possíveis impactos, cavitação de bomba. Então, aí uma série de
defeitos que são possíveis de ser analisados através de um simples sensor. Ah, mas eu não tenho conhecimento em análise de vibração. Esse sensor foi desenvolvido para você. Então, basicamente, a única coisa que eu preciso falar para o consultor de vendas da IFM é qual é a potência do meu equipamento e qual que é a velocidade de rotação desse equipamento. Automaticamente, entregaremos um sensor já parametrizado para este tipo de equipamento, desde que o equipamento seja motor, ou bomba, ou ventilador, ou exaustor. Então, é a vantagem de você ter monitoramento de vibração extremamente efetivo, extremamente eficiente, que vai te entregar os defeitos do seu equipamento dentro de uma plataforma IO-Link. Então, todos os sensores hoje aqui que eu comentei ao longo desta apresentação, todos são sensores IO-Link. Ok, Rogério, mas quando eu vou fazer a compra, então, lá do Mestre IO-Link, que é o cartão IO-Link, para fazer a leitura dos sensores, eu preciso me preocupar com qual tipo de sensor? Então, vai ter um sensor IO-Link para monitoramento, vai ter um Mestre IO-Link para o sensor de vibração, vai ter outro lá para um encoder ou para aquele SD de 4 informações, eu preciso de um mestre específico? Não, você usa o mesmo modelo de mestre IO-Link para qualquer sensor ou atuador IO-Link. Esta é a grande vantagem de você utilizar IO-Link. Os métodos convencionais, se eu for utilizar um encoder, por exemplo, eu preciso de um cartão para leitura de encoder. Se eu for utilizar um condutivímetro, eu tenho um cartão ou um monitor específico para um condutivímetro. Se eu for utilizar um sensor de vibração, eu tenho um sistema específico dedicado para o monitoramento de vibração. Quando eu estou no IO-Link, eu não preciso de tanta estrutura. Basicamente, o Mestre IO-Link vai ser o mesmo para tudo. Então, o meu estoque fica muito reduzido. É somente um único produto que eu preciso ter no meu estoque e eu consigo ler qualquer tipo de sensor. A maioria dos sensores que foram mostrados aqui, além do IO-Link, eles ainda têm saída analógica e saída digital. Então, não são sensores exclusivos IO-Link, a exceto do condutivímetro que foi mostrado. A maioria aqui tem saída analógica também, então eu consigo ler aí os valores, até mesmo numa estrutura mais convencional, mas aí eu fico restrito a algumas informações, não tenho acesso a tudo que o sensor é capaz de prover em termos de informação. Então, pessoal, o webinar de hoje era isso, se encerra aqui. Espero que tenham gostado bastante do tema e tenha aberto a visão de vocês para esse mundo IO-Link e esses novos sensores, e o que os sensores hoje são capazes de fazer. É um pouquinho diferente do que os sensores eram capazes de fazer se nós pensarmos aí há 5 ou 10 anos atrás. Então, hoje, os sensores estão muito mais inteligentes, conseguem até mesmo processar algumas informações. Os nossos próximos webinários aí serão realizados na próxima semana. Então, aqui os webinários de segunda, terça e quarta-feira. O primeiro vai ser a integração da eletrônica de vibração VSE nas plataformas Profinet.io. Então, a comunicação da eletrônica de vibração entregando os valores na plataforma Siemens. Depois, na terça-feira, teremos sensor 3D, então, que é o nosso assistente de robô na parte de pick and place. Então, seria como você auxiliar um robô, seus olhos aí de um braço mecânico para fazer a coleta de peças em uma esteira. E depois teremos integração de sinais analógicos no IO-Link. Então, não só de IO-Link vive o IO-Link, nós também conseguimos ler aí sinais analógicos. Para mais informações aí dos nossos webinários, consulte aí o nosso site, fm.com.br, e lá temos lá um campo de webinar. Também siga-nos nas nossas redes sociais, temos aí o Facebook, o YouTube e o LinkedIn. Então, obrigado pela atenção de vocês. Se tiverem mais alguma pergunta, quiserem deixar aí no chat, eu já respondo em seguida. Caso tenham perguntas mais específicas, podem mandar aqui
no meu e-mail, rogério.gabão@ifm.com. Se tiver alguma dúvida sobre os webinários, aí, atendimento.br@ifm.com. Muito obrigado a todos vocês. Tenham um ótimo final de semana e espero vocês aqui na próxima semana junto com a gente nos webinars.